Gente, eu vou fazer aqui uma breve introdução para as nossas reflexões sobre a espiritualidade no exterior, tá bom? Só que essa introdução não é uma introdução qualquer, não. Essa introdução é um dos estudos mais profundos do Evangelho do Cristo. E ele representa perfeitamente o nosso papel na humanidade, só que a maioria das pessoas passa batido por isso. O povo está tão preocupado em cuidar do seu umbigo que esqueceu que nós temos um monte de umbigos para ajudar a cuidar, porque são nossos, né? Lembre-se, todos os seres na humanidade são seus irmãos, meus também. Se você ignora eles achando que não é com você, você não está entendendo nada do que é a vida. Até vai reencarnar muito, vai bater muita cabeça ainda. Então, assim, a gente tem um compromisso conosco, obviamente, de se trabalhar, de se iluminar, mas, ó, se a gente não expande essa visão, a gente não entendeu nada do que é o amor de Deus. Nós não entendemos nada ainda do que é o amor de Deus. Ó, o negócio é o seguinte, nós vamos estudar aqui a Bíblia hoje, tá? Procura aí. Mateus 10. Mateus 10 é uma parte simbólica do Evangelho, porque Mateus, que foi um dos grandes discípulos do Cristo, né? Mateus era publicano, colhedor de impostos e tal, passou por uma transição existencial, muito conflito, até também cair a ficha dele e começar a seguir Jesus. É muito inteligente, era um dos poucos que escrevia, não é à toa que ele registrou, né, o Evangelho, o primeiro Evangelho de todos, e muito capacitado. Então ele traz para nós uma colocação muito profunda. Que colocação é essa? Tenta se colocar na Palestina daquela época, né? Eles tinham um conteúdo transformador, eles estavam perto do Cristo, era o Cristo, não é qualquer um, Cristo. Só que aquela coisa, o que nós vamos fazer? Então Jesus, veja bem, Jesus ele poderia ter pensado o seguinte, ó, Jesus poderia ter falado assim, não, o negócio é o seguinte, vocês são privilegiados de estar aqui do meu lado, entendeu? Curtam e usufruam ao máximo. Obviamente que Jesus não falou isso, senão ele não seria Jesus. Jesus estava focado em espalhar a mensagem de Deus para o mundo. Jesus era um mensageiro, o maior de todos, um espírito perfeito comparado a nós, mas ainda assim um grande mensageiro da luz divina. Então ele estava espalhando o mundo afora, mas sem quebrar as leis de Deus. Pô, e é difícil, né? Imagina, espalhar a mensagem para o mundo através de seres humanos duros, complicados e difíceis. Nós somos assim até hoje. Imagina 2000 anos atrás. Você não tinha telefone, você não tinha rede social, você não tinha telégrafo, você não tinha nada. Absolutamente nada. Fax. Nada. WhatsApp. Entendeu? Não tinha nada. Você tinha gogó. Exemplo. Entendeu? Então, assim, a escrita não havia sido inventada ainda, a prensa, pelo menos, né, por Gutenberg. Gutenberg, ele só desenvolveu a imprensa e a prensa, né, que permitiu que os livros fossem publicados em papel, século XVI. Então, assim, ia demorar pra caramba ainda isso acontecer. Então, pouco de conhecimento registrado que se tinha-se em papiros, né? Peles de animais, ou como no caso dos hieroglifos, era tudo registrado nas paredes. Então, Jesus ele chega e chama os discípulos, presta atenção, estou contextualizando isso tudo. Ele chama os discípulos porque Jesus estava preocupado, essa mensagem não pode morrer comigo. Entendeu? Ele sabia que ele ia retornar para o mundo espiritual, ele sabia do papel dele aqui, mas ele sabia que ele precisava criar um processo de disseminação daquele conteúdo positivo. Mas não da forma como muita gente fez e faz até hoje, impondo, fazendo ameaça. Vocês vão ver que Jesus não ensinou nada disso. Por isso que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo um monte de líder religioso, de tudo quanto é religião, falando que fala em nome do Cristo, mas não faz nada, ou faz muito diferente do que ele ensinou. Vocês vão ver, não sei o que eu estou falando, não, está aqui, ó. Estou dando a referência, pegue sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10. Vamos lá estudar. Aí vocês vão entender por que a gente viaja para o exterior, por que eu faço evangelho em inglês. O povo reclama, que o povo é preguiçoso, o povo quer tudo na língua dele, mas as pessoas não se preocupam com os outros. Por que cada um de nós devia se preocupar com os nossos irmãos lá fora e os de fora deviam se preocupar conosco aqui dentro? Vamos entender. O que Jesus disse para nós? Vamos pensar. Bora sair da nossa bolha, do nosso mundinho pititinho, entendendo que todos nós estamos aqui para nos amarmos uns aos outros. Vamos lá. Jesus envia seus apóstolos. Jesus envia seus apóstolos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha que interessante, hein? O povo às vezes tem resistência a tratamento espiritual. Veja, a primeira coisa que Jesus fez foi conferir a mediunidade para tratamento espiritual. Eu acho ótimo. A primeira coisa, ó, nome 1. Uai,
Se os discípulos tinham poder, eles eram médiuns, né? Porque estavam lá curando em nome do Cristo. Tá? Nós não curamos nada. Quem cura são os espíritos novos através de nós. Qual que é o nome que se dá isso? Mediunidade, né? E usa de uma mediunidade de cura. Desde aquela época. Veja só o roteiro que Jesus criou. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João. Ele vai falando os nomes, né? Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Bem, aí ele começa a falar. 5. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, presta atenção, hein, criatura, presta atenção. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então presta atenção, presta atenção. A primeira orientação prática que Jesus deu para os discípulos foi que eles não fossem nos lugares mais difíceis. Porque quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não tivessem ligado à doutrina judaica, eles eram chamados de gentios. E não fossem os samaritanos. Parece um comentário preconceituoso, é óbvio que não, é um comentário estratégico. Jesus precisava sedimentar a sua mensagem no seio do povo, que de certa forma o acolheu, né? Então, a primeira coisa que ele fala é, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ide pregar para os seus irmãos que estão precisando. Só que vocês vão ver que não é para qualquer irmão. Jesus vai orientar para as pessoas que realmente merecem esse processo, essa persistência. E aí, ele continua. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dá de graça, recebestes, de graças dai. Vai guardando aí. Quando a gente leva tratamento espiritual para os outros lugares, e só quem participou do tratamento sabe as coisas que acontecem, não é exatamente isso que está aqui. Vou continuar, vou fazer silêncio sobre isso. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, sandálias, nem cajado, porque digno operar do seu alimento. Olha que interessante isso aqui. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne sobre vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Vamos lá. O que Jesus está dizendo claro aqui? Jesus está dizendo o seguinte: não se preocupe em como as coisas vão acontecer. Tenha fé. Sabe? Mas vá fazer o trabalho. Você vai encontrar pessoas que vão te hospedar. Isso ele falando para os discípulos, né? Na hora que você entrar na casa de alguém, entende? Deseje paz à casa da pessoa. Mas lembre-se, nem todo mundo vai te entender. Ele falou, olha, se a pessoa não estiver pronta, torne sobre vós a paz que você desejou. Então Jesus está deixando muito claro aqui, ó. Muitas vezes você vai para lugares, você não vai ser bem recebido. Você quer fazer o bem, você quer ajudar a levar luz, paz, cura, rendimento, e muita gente não vai entender. O que Jesus diz claramente? Não perca tempo. Não é para essas pessoas que você está trabalhando. Você está trabalhando para aquelas que estão prontas, para aquelas que querem te receber, para aquelas que estão sensíveis e pedindo a Deus para receber você. E vice-versa, porque é uma troca. Veja, é uma troca. É o primeiro ponto. E Jesus, para mim, traz uma frase aqui que é espetacular, que a gente tem que contextualizar muito bem. Cada trabalhador tem que ser digno do seu salário. Então, assim, nós não podemos, gente, ser peso para ninguém, não é, em contexto algum. Então, disseminar o evangelho é uma escolha que cada um faz ou não faz. Isso não te torna uma pessoa melhor, vamos deixar isso bem claro, isso não torna ninguém missionário, não torna ninguém. O que torna uma pessoa um missionário é o espírito, né, de desprendimento, de amor incondicional, que é formado no decorrer dos milênios. Não é o que você faz especificamente, né? Você pode ser um grande comunicador, divulgador do bem, não ser missionário. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque alguns de vocês têm essa ilusão, porque eu já vi muito isso. Ah, não, porque eu sou uma pessoa comum. Meu filho, presta atenção, os discípulos eram todos comuns. Você pega os 12 discípulos, era tudo gente comum, grosseira, redia, mal educada, ignorante, mas tinha coração bom. Um deles traiu Jesus. Presta atenção. Paulo, que é o discípulo que veio depois, era arrogante ao quinto
entendeu? Ao extremo, a quinta potência. Mas Jesus foi lá resgatar ele. Então, Deus não está esperando gente perfeita, não. Ele quer gente de boa vontade, de verdade, que respeita. Nós vamos entender isso aqui, que respeita os povos, as diferenças, que não quer manipular a palavra dele, entendeu? Em seu bel prazer. Alguém que se importa de verdade, que respeita os animais, respeita a natureza e todos os povos. Que não está preocupado, aí vou expandir a minha religião ABC. Pelo amor de Deus. Não é possível, 2000 anos depois a gente continua com esse tipo de cabeça, sabe? Bairrista, clubista, exclusivista, mesma coisa. Sabe? Como a minha religião é melhor do que a sua. Gente, para com isso. Olha as guerras que estão acontecendo. Olha o Oriente Médio. É essa mentalidade tosca, petitinha. De eu sou melhor do que você que causa os problemas. Aí eu quero matar você. Olha que loucura. E as pessoas fazem isso em nome de Deus. É inconcebível. Jesus falou do amor. Gente, presta atenção. O amor. Amor. Veja, Jesus fala para os discípulos, se você for numa casa que não te receber bem, não brigue. Não xingue. Simplesmente a paz vai voltar para você. Jesus nunca, em hipótese nenhuma, deu incentivo a ninguém que o representa para brigar com outra pessoa. Está aqui. Nunca. Você entende? Nunca. Por isso que a intolerância religiosa é absolutamente contrária à lei de Deus. Absolutamente contrária à lei de Deus. Não existe uma vírgula da vida do Cristo que se dedicou ao amor, entendeu? Que justifique a agressividade entre religiosos no planeta ainda hoje. Nunca justificou na história, quanto mais ainda hoje. Inclusive a sua, que tem preconceito com outras religiões. Você pode amar uma linha, eu sou espírita, tem preconceito com o evangélico ou católico, tá errado. Eu sou evangélico, tem preconceito com o espírita, tá errado. Do ponto de vista do amor divino, não tem como dizer que está certo, me desculpe. Entendeu? Ou você conhece um outro Cristo diferente do da história, você tem que me apresentar, porque eu não conheço. Porque o que eu conheço, ele fala para a gente se integrar. Eu quero aprender com você, você aprende comigo, a gente troca, a gente se ajuda. Essa é a vibe, entendeu? Jesus acolheu o samaritano, Jesus acolheu as mulheres na época preconceituosa. Jesus trouxe publicano, que era extremamente mal visto pela própria comunidade judaica. Presta atenção, Jesus fez de uma ex-prostituta uma das principais difusoras do evangelho. Você não chama isso aqui de inclusão, não? É esse Cristo aí que muita gente usa para justificar as guerras? Estou defendendo a palavra de Deus. Não, você está defendendo o seu ego, a sua falta de lucidez, a sua interpretação errada de qualquer escritura que você lê e filtra pelo seu eu humano, ainda materializado, exclusivista, entendeu? Que acha que vai ser reconhecido pela quantidade de pessoas que converter e não pelo amor que você é capaz de oferecer para as almas ao seu redor. É muito diferente. Quem ama não está preocupado em fazer proselitismo. Jesus não fez. Gente, Jesus não fez proselitismo. Jesus não tentou convencer Pilatos, por exemplo, a ser cristão. Veja que interessante. Quem conhece a história de Jesus com Emmanuel? Emmanuel era Públio Lentulus, era um senador na época. Jesus conversou com Públio Lentulus, apresentou o evangelho, mas Jesus não o obrigou. Jesus não manipulou. Jesus foi curar a filha dele que estava doente, mas em nenhum momento Jesus disse, eu vou curar sua filha, se torne cristão. Nunca. Jesus ofereceu o maior tesouro que Públio Lívia podia receber naquele momento, que era a vida da filha, de volta. Mas ele não manipulou, ele não fez mercadoria, mercantilismo com a fé de ninguém. Presta atenção, criatura. E aí você tem um monte de gente dizendo, você vai para o inferno, hein? Presta atenção. Não, você não pode não, porque senão o diabo está do seu lado, hein? Presta atenção, porque não sei o quê, porque senão os obsessores vão te pegar. Olha o umbral, olha não sei o quê. Gente, não é batendo na escuridão que a gente desperta a nossa luz. É abrindo e despertando a nossa luz que a escuridão vai embora. Ou porque ela se torna luz, ou simplesmente porque ela vai embora. Religião é muito importante, tem um papel maravilhoso, necessário. Mas você tem que entender que a religião é feita por religiosos, pessoas. São pessoas, elas têm desejos humanos, fragilidades humanas, intelecto é humano. Entende? É um filtro humano para você seguir cegamente. Então tome muito cuidado. Porque se o amor não agrega, não funciona. Eu falo, o problema não é a religião, é o religioso. Sempre te digo isso. Todas as religiões trazem coisas maravilhosas
desde que o religioso tenha maturidade espiritual. Porque se não tiver, ele sempre vai projetar as falhas dele morais na sua maneira de projetar o que ele considera ser a melhor forma de viver a sua religião. E aí você tem o mundo que você tem ainda hoje, mesmo depois de tudo que a gente já viveu no decorrer da nossa história humana. Vamos continuar. Nem alforria, isso aqui, cadê? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. E serei até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus ele deixa muito claro, não é simples espalhar o evangelho. Jesus não brincou, eu brinco, né? Sempre já brinquei com vocês várias vezes nas palestras que eu queria encontrar a falha de Jesus para levar ele no Procon espiritual, né? Assim, ó, fez uma promessa irreal. Não, ele é muito claro. Jesus, em nenhum momento, ele disse assim, olha, vem que é fácil. Não, ele deixou claro, olha, o caminho é difícil, é pedregoso, é espinhoso, é duro. Não é para quem quer. É para quem realmente deseja pagar o preço. Ele deixou claro, né? Vinde a mim, ó, pega a tua cruz, se você quer me seguir, né? Vem para cá, nega-te a si mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Então ele está deixando claro, ó, você vai fazer as coisas certas, muita gente não vai te entender, muita gente vai ser contra o que você faz. Por quê? Porque você vai afetar o status quo. O status quo ele não quer ser questionado, óbvio. O status quo ele prefere permanecer como está. Entende? Então, não adianta você esperar facilidade. Às vezes a gente fica esperando facilidade. Não, gente. Então, se você for tentar ser um instrumento de Deus na sua família, fala de humanidade, fala da sua casa. Seu micromundo é tua casa. Então, muitas vezes, seu marido, sua esposa, seus filhos não vão te entender. Ah, nossa, você quer fazer muito bem, você está dando um de anjo, não é assim? Ou então você vai muito para o centro espírita, para a igreja, para as tarefas de caridade, leva a cama para lá, dorme lá logo. Quem aqui já ouviu? Quem aqui já ouviu? Me conta, me conta. Entende? Ah, você é um santo do pau oco. Gente, é muito melhor você ser uma pessoa cheia de defeito tentando melhorar, concorda? Do que ser um preguiçoso botando defeito nas pessoas que querem melhorar, como os outros fazem. E você vê isso na sua casa, na sua família. Então, você vai continuar amando seu marido, sua esposa, seus filhos, mas não se detenha na marcha por causa deles. Porque se você se detiver na marcha por causa deles, eles não evoluem, você também não, e você é responsável também por isso. Você vai perder sua vida, sua evolução, e ainda vai retroalimentar a preguiça deles. Veja, Jesus não se deteve na marcha. Jesus não foi entendido pelos próprios irmãos. Entende? Jesus teve a dificuldade. A Maria amava o Cristo, mas nem Maria entendia de direito quem era o Cristo. Ela foi entendendo aos poucos. E Jesus não deixou de ser quem ele era. Entendeu? Ele se entregou para a família, no papel que lhe cabia, mas seguiu. Então, gente, não é jamais impor. O evangelho não se impõe. Presta atenção nisso. Ninguém tem o direito de impor nada a ninguém. O evangelho não se impõe, não se manipula, não se cria medo. As pessoas têm que despertar pela consciência. Você traz a verdade, você traz as informações e respeita o tempo do outro. Só que às vezes o tempo do outro não vai ser seu tempo. Então você tem que aprender a lidar com isso. Entendeu? Porque senão não funciona. Você vai ficar frustrado. Tem pessoas que hoje estão no evangelho num domingo de manhã. Há 2 existências atrás estava roubando alguém na rua. Entendeu? Menos aí. Fazendo besteira. Hoje nós estamos aqui. Pega 2, 3 existências atrás. É melhor nem saber. Entende? Então, assim, o tempo ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar se você se mantiver no caminho certo. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, gente, o respeito é muito importante a todas as formas de amor e de carinho. Não é? Então, se a pessoa não respeita você, você nunca pode desrespeitá-la. Porque você vai ser igual a ela. A pessoa que não te respeita, ore por ela. Peça a Deus por ela. Peça a Deus pelos espíritos amigos que vão orientá-la. Ela te fustiga. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Sei na minha pele, acredite. A pessoa te fustiga, te critica, fala um monte de mentira a teu respeito. Dê graças a Deus. Graças a Deus que é mentira. Entendeu? O problema seria se fosse verdade. A pessoa está falando mentira a seu respeito, manda luz para ela, que ela está tão doente a ponto de espalhar mentiras e inverdades a teu respeito. Agora,
Se o que ela estiver falando for verdade, aí você tem que ser humilde, agradecer, aprender o que tem que aprender e seguir adiante. Porque nós não podemos ter compromisso com o erro, entendeu? A gente não pode ter compromisso com o erro. Então, gente, o amor é o único caminho para a gente poder chegar na alma das outras pessoas. As ideias não se impõem. Não é? Elas não se impõem. Mas, infelizmente, muita gente não entendeu isso ainda. E aí, enfim, Jesus vai contando aqui todo o processo, né? O texto ainda é longo, depois leia essa sequência, vou parar por aqui, mas ela é muito longa. Mas aqui já ofereceu a base que eu precisava para fazer os próximos minutos do estudo aqui. O que acontece? Veja vocês que Jesus, ele chamou os discípulos, deu essas orientações, porque eles iriam para fora. Eles iriam. Eles foram para os gentios, no caso Paulo foi para os gentios, né? Depois que o trabalho começou a ser feito em Jerusalém. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Isso aqui é uma Galileia distante, eu estou falando de 2000 anos atrás, outra história, Palestina, outra história. 2000 anos atrás. Vamos trazer para hoje. Hoje você tem um mundo multipolar, 8 bilhões de habitantes, é totalmente diferente. 8 bilhões de habitantes, você tem rede social, você tem telefone, você tem cavalo, você tem televisão, você tem avião, você tem ônibus, você tem carro. É outra realidade. Então é lógico que a gente tem que ter o bom senso de entender esse processo todo dentro do contexto da realidade atual. Porque os dramas existenciais são os mesmos. Os espíritos continuam reencarnando, né? Cada um de nós se encontra em diversos reinos da vida, mentais, e aqui na Terra em diversas percepções existenciais, mas o objetivo é o mesmo. Qual que é o objetivo? Despertar espiritualmente. Então, às vezes a gente tem uma ilusão de que todo mundo é igual. E eu falo o seguinte, o brasileiro está muito mal acostumado, cara. Muito mal acostumado. Né? E você acha que provavelmente 100% das pessoas que estão me ouvindo agora, eu suponho, a suposição sejam brasileiros. Não estou falando inglês ou outro idioma, a não ser que tenha alguém estrangeiro que entenda português e esteja aqui agora. Aliás, se tiver, manifeste-se para eu te dar um alô. Então, o que acontece? O brasileiro, ele tem uma fartura de um monte de coisas e ele acha que no mundo tudo é igual. Por exemplo, a religião. Então, muita gente acha o seguinte, né? Eu estou falando que eu cansei de ouvir isso aqui. Como aqui a gente tem de tudo, você tem centro espírita do lado da igreja evangélica, na esquina com a igreja católica enorme e o templo de Umbanda atrás da rua. Cara, isso é Brasil, isso não é assim no mundo todo. Isso é aqui, entendeu? Aqui você pergunta no IBGE, você acredita em Deus? 97% diz que sim. Né, que é o número oficial do IBGE. Você tem 3% aí, 2 diagnósticos e um de ateu. Então a gente tem essa ideia, não, todo mundo acredita em Deus. Tem nada a ver, pelo contrário. Você vai na Europa, o ateísmo é enorme. Né? Você vai nos Estados Unidos, o nível de percepção do evangelho é muito ligado à parte material, é calvinista. Né? Por exemplo, a religião católica lá não é muito forte. Né? O calvinismo se estabeleceu lá como a doutrina principal, né? Como o Zwinglio se estabeleceu lá na Suíça, quando houve a reforma protestante. Os calvinistas, né, que eram os quakers, irlandeses e ingleses, quando saíram, né, na briga com a igreja anglicana, vieram colonizar tanto o Canadá quanto hoje a região dos Estados Unidos. Então, a cultura é diferente. É uma cultura, não estou dizendo que é ruim, não, só estou explicando, isso é história. Né? É uma cultura, é uma relação com Deus diferente. Não é uma relação com Deus mística, não é uma relação com Deus de entrega, de conexão dessa forma, que a gente o entende apenas. Então, é uma relação, por exemplo, que lida melhor com dinheiro. Isso eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Lida melhor com dinheiro. É uma relação... Você vê, o americano, no padrão, ele doa dinheiro para as universidades. Na cabeça dele, isso é normal. A Universidade de Harvard recebe doação do mundo todo. Agora, inclusive, estava com uns problemas. Eu tive em Harvard semana passada. Eu vi uma das manifestações acontecendo ali pró-palestinos em relação a Israel. O que aconteceu? Em 2 dias... vários doadores bilionários tiraram as doações de Harvard por enquanto, porque Harvard não se manifestou contrário à questão da agressão, né, que foi feita contra Israel, e boa parte das pessoas mais ricas do mundo são judeus, a comunidade americana é lotada de judeus muito ricos. Então você vê assim, essas disputas, elas existem. Elas existem até hoje. Até hoje. Até hoje. Então é uma sociedade que necessita, no meu entendimento, espiritualização. Só que o brasileiro, ele é muito religioso, mas não necessariamente é espiritualizado também. Você tem que entender. Por exemplo, eu tive em lugares na Europa. A Europa tem uma parte que é muito religiosa, né? Literalmente muito religiosa. Você vai em Roma, por exemplo. Aí você já tem muito católico. Então, as pessoas seguem o catolicismo. A Itália é muito nessa linha, né? Em especial. Parte de Portugal também. Você tem uma parte da Espanha que é assim. Mas, por exemplo, na Catalunha, eu tive na Catalunha, tive em Barcelona, nossa, o nível de ateísmo é enorme. É mais fácil falar de reiki. Estou falando sério, falar de energia.
do que falar, por exemplo, de espiritualidade. Aliás, espiritualidade as pessoas gostam de falar de religião. Por quê? Por causa da guerra. Porque na Segunda Guerra Mundial a igreja foi omissa. Né? A igreja da época, em especial, né, o Vaticano, né, foi omisso durante um bom tempo. Então, principalmente os povos mais antigos guardam um ranço muito grande da igreja não ter se colocado contrária a tudo aquilo que Mussolini fez. Então, assim, você vai estudando história. Nós vamos lá para o Oriente Médio. Aí já é uma relação religiosa muito mais... como é que eu posso falar? Qual é a palavra, meu Deus? Espera que eu vou encontrar. Muito mais visceral do que espiritual. Então, porque são religiões do deserto. As religiões do deserto são religiões muito específicas. Quando você estuda a história das religiões, as religiões surgem no deserto. Você vê o catolicismo, né? De certa forma, surge no deserto. O cristianismo surge no deserto. Você tem o islamismo surge no deserto. Veja, a reforma protestante não surge no deserto, né? Porque ela nasce lá na Alemanha, lá com Martinho Lutero, mas ela ainda deriva de uma religião do deserto que é o cristianismo. Então, o que isso tem a ver? Regiões que surgem no deserto têm caráter... O judaísmo vem do deserto. São religiões mais duras, mais briguentas, porque o povo do deserto era assim. Veja que interessante, a doutrina espírita não surgiu no deserto, ela surgiu na França, em outro contexto. O budismo, que é o budismo é todo cheio de paz, de leveza, de harmonia, surgiu aonde? Né? Na Índia, num outro contexto, não era deserto. Então você vai entendendo essas questões. Por quê? Porque as religiões surgem através de pessoas. E não sei se vocês estão entendendo, não existe religião melhor nem pior. São situações históricas. Então a gente às vezes ignora essa realidade toda. Então hoje você tem no mundo, gente, pessoas que estão reencarnadas em diversas situações, que recebem a herança cultural das suas religiões, ou não, ou herança histórica de preconceitos e de brigas por causa do passado, e a maioria dessas pessoas simplesmente pega aquilo que elas estão sentindo, entendeu? E não se transforma. Simplesmente. Simplesmente. Isso não pode. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela recebe esse tipo de informação dos pais, mas ela não questiona nada. Então, assim, como que você acha que a gente vai trabalhar a espiritualização do ser? Não é com rótulo. Porque, veja bem, não adianta você falar assim, minha religião é melhor. Desculpa, mas não é. Porque não existe melhor. Vamos lá. Se você tivesse nascido no interior do Egito, você acha que você teria qual religião? Vamos imaginar, você nasceu no interior do Egito. Não é nem no Cairo. Em alguma cidade lá no interior do Egito. Qual religião? Você nasceu no Afeganistão. Você vê todo mundo virando para Meca. 5 vezes por dia. Claro que você ia ser muçulmano. Pelo menos durante um bom tempo. Entende? Então, o que acontece? Se você tivesse nascido no seio... Vamos supor que você não seja católico, né? No seio da igreja católica. No momento histórico em que a igreja dominava, você só ouvia falar da igreja. Qual provavelmente seria a sua religião? Católica. Então a gente precisa entender isso. Você nasce na sociedade japonesa, em meio ao zen budismo. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. A probabilidade é que você seja budista. Então veja, você não pode determinar a religião como sendo o seu direcionador de vida, porque o meio cultural, o contexto de vida que você reencarnou, influencia muito você. Então o que vai determinar não é a religião, é o religioso, é o que eu estou falando para vocês. Que cada um vai filtrar. Então você vai filtrar o que você recebe. Então o que eu vejo hoje no mundo? Nós temos pessoas encarnadas em diversos níveis espirituais evolutivos. Cada um deles está despertando no seu tempo, da sua forma, na linguagem religiosa que lhe cabe. Obviamente, o mundo espiritual superior coordena esse processo à distância, o que parece ser uma bagunça aqui, quando a gente olha na horizontalidade terrena, na verticalidade divina, tudo tem um porquê, tem um propósito. E o tempo, que é o instrumento principal de Deus, que sempre coloca cada coisa no seu devido lugar, vai atuar nesses ajustes. Então, no mundo de transição planetária que a gente está, as pessoas têm a ilusão que cada um, não, vai ter a transição planetária, pô, vai ser espírita. Esquece, não vai ser. O espiritismo não vai ser religião dominante em momento algum, muito provavelmente. Nem a própria revelação espírita fala disso. Esquece isso. Entende? Esquece isso. Vai ser só budista. Não vai. As pessoas não vão deixar de ter no mundo regenerador religiões delas. Porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito em que a gente se liberta dos rótulos, vamos tirar a camisa, acabou, não precisa mais de rótulos. Não. O mundo regenerado é um mundo de almas que ainda estão em desenvolvimento, mas já não tem a maldade dentro de si.
mas elas ainda precisam crescer intelectualmente, ainda tem que crescer em termos de amor em muitos níveis, de aprendizagem, mas a maldade você não vai ter, não como hoje. Então, com certeza, o mundo regenerado, você não vai ter guerra, você não vai ter gente querendo roubar, enganar os outros, né? Você não vai ter pessoas nesse nível, mas você vai ter pessoas de diversos níveis evolutivos ainda. Então, assim, a gente já tem uma longa estrada pela frente. Então, as religiões, elas não têm que sumir. Não, são os religiosos que têm que melhorar. Você entende a ideia? Os religiosos têm que melhorar. Você tem que ser um espírita melhor, mais sábio, menos ortodoxo. Você tem que ser um católico melhor, um evangélico melhor, mais sábio, mais amoroso, amorosa, menos ortodoxo. Você tem que ser um judeu melhor, um budista melhor, um agnóstico melhor, até um ateu. Você não acredita em Deus, acha que isso aqui tudo é uma besteira, uma grande bobagem? Então seja um ser humano melhor, baseado em ética, princípios, que é o que os ateus acreditam. Ótimo, beleza. Entende? Porque não é a estrutura, gente, hierarquizada ou não, horizontalizada, verticalizada, né, que as religiões trazem, que cura. É a nossa relação com Deus. E você pode ter uma relação prodigiosa com Deus numa igreja ou fora dela. Você pode ter uma relação muito ruim com Deus numa igreja ou fora dela também. Então, cada um de nós precisa se encontrar no meio desse processo todo, né? E aí, obviamente, cada um, cada qual, vai dando a sua contribuição. Por exemplo, você pode dar a sua contribuição na rua, né? Você entende o amor é importante na sua rua, as pessoas conversam com você, você vai falando sobre isso, você dá testemunho nisso, né? Então você bate um papo com uma pessoa de uma religião que outra lá, não fica tentando impor nada a ninguém. Você vê uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua, você não fica tentando doutrinar. Você vê uma pessoa que tem uma cor de pele diferente da sua, você não se acha melhor do que ninguém. Você vê uma pessoa que tem uma condição social ou intelectual diferente da tua, você não se acha melhor do que ninguém. Pelo contrário. Então, só de você ser uma pessoa de bem, presta atenção, só de você ser um ser humano lúcido, só isso. Só isso, como se fosse fácil, né? Mas, cara, só isso. Você vai dar exemplo para tua família e você vai dar exemplo para as pessoas da sua rua, do seu trabalho. Você não tem noção de como isso já faz diferença. Por quê? Porque um monte de gente observa. Você entendeu? Um monte de gente observa. Isso faz uma diferença muito grande. Agora, é lógico, tem pessoas que, pela circunstância da vida, vão poder fazer mais. Entende? Então, você é um comunicador, você atinge mais pessoas. Pô, legal, você vai trazer as suas falas através dos seus exemplos e através da sua maneira de ser o que você acredita para mais gente. É o nosso caso. Tem pessoas que têm, por enquanto, pelo menos, né? Você tem uma voz que atinge mais pessoas, então a sua responsabilidade é maior. Imagina a responsabilidade dos padres que reúnem milhares de pessoas às missas. Olha que responsa gigante. Imagina os pastores que falam para milhares de pessoas, milhões de pessoas, que responsabilidade gigante, linda. Nós temos que rezar por eles. Porque são muitas almas que podem ser impactadas com uma orientação boa ou ruim. Entende? Para Deus todo mundo é igual. Então, essa permuta é maravilhosa. Eu falo, eu agradeço a Deus, porque a formação que eu tive religiosa foi plural. Né? Eu nasci num lar católico, estudei em escolas evangélicas, me formei no ensino médio, para ser mais exato, numa escola evangélica, namorei uma moça evangélica, foi ótima experiência. Quando eu fui estudar inglês, morei em casa de muçulmanos, então conheci a religião muçulmana de dentro pela melhor parte possível, não tem nada a ver com essa agressividade, esse excesso que a gente às vezes vê a mídia falando por aí. Aprendi a amar o budismo, fui a templos budistas, participei de retiros budistas, né? Adoro o budismo, estudo muito profundamente o budismo, respeito muito a religião judaica, em especial, né? A filosofia mística do judaísmo, e assim vai. O hinduísmo tem belezas lindas para a gente observar. Então, assim vai. Você vai aprendendo. E, logicamente, a minha base espírita, né? Que foi aonde eu me encontrei. Mas, de maneira alguma, a base espírita que eu tenho fecha a minha cabeça no espiritismo. Isso não existe. Isso não existe. Kardec não fez isso. Kardec não fez isso. Os espíritos nobres não fazem isso. Então, por isso que eu falo, se alguém me perguntar assim, como é que você vê a vida religiosa? Eu sou ecumênico. Mas a sua base? Minha base é espírita. Mas tem umas religiões? Respeito todas. Obviamente tem aquelas que falam mais ao meu coração, óbvio, como tem ao seu coração, mas isso em momento algum as diminui perante o meu olhar. Então você aprende a amar todas as pessoas. Por isso que eu fico feliz da vida. Porque eu sei que a nossa pílula do evangelho, ela é ouvida por pessoas de todas as religiões. Tem ouvintes de todas as religiões. Por quê? Porque eles sentem o respeito. E que em nenhum segundo eu tenho intuito, por exemplo, de evangelizar ninguém.
tornar alguém A, B ou C? De jeito nenhum. Quem sou eu? Meu Deus do céu. Nós falamos de assuntos ligados à espiritualidade, para que você seja melhor no caminho que você já segue. Porque essa é a ideia. Esse é o processo. Então, quando a gente vai para o exterior, né, com as nossas viagens espirituais, a gente começou a fazer isso, me falha a memória, 2015, 2014, 2015, né? A gente já rodei vários países. Meu Deus, o objetivo sempre foi esse. Então, tem a parte mediúnica dos tratamentos espirituais? Tem. O pessoal ama, adora, eu entendo porque, né, chama atenção, né, tá junto com os espíritos, realmente, né, é um tesouro. Só quem já participou entende o que é. Mas não é isso que muda tudo, né? O que muda tudo é o que você faz depois. É quem você se torna no dia a dia. Então, a gente vou lá, faço as palestras, né, quando eu posso, pelo Instituto, já dei vários cursos, estou voltando a dar curso no exterior, porque aí eu consigo estar mais presente fora, né, do país, porque se eu vou para dar os cursos, a gente tem condição de poder fazer o trabalho espiritual, porque é lógico, o trabalho espiritual, óbvio que é totalmente gratuito. Só para viajar para fora não é gratuito, tudo muito caro. Né? Se for botar na ponta do lápis, por exemplo, a viagem agora aos Estados Unidos, o dólar, 5,20. 5,20. Então, assim, a estrutura que a gente vai, da forma como vai, nós não vamos ser peso a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente tem que se manter. Então, não é tão simples assim. Por isso que o trabalhador tem que ser digno do seu salário. Então, cada um tem que dar o seu jeito para poder fazer isso. Por exemplo, o que eu faço? Eu dou curso, é o que eu sei fazer na vida. Eu desperto pessoas, então eu entendo de educação financeira e despertar espiritual. É o que a gente faz. Ótimo, então a gente gera curso muitas vezes. As pessoas vêm, participam, quem quer participar, se transforma, participa de retiros, né, participa do coach financeiro, como vai acontecer amanhã, do Vida Quântica. Tem uma transformação gigante, porque esse é o meu compromisso. Ótimo, a gente tem um recurso, então parte dele eu devolvo para a sociedade. Nas doações para as instituições de caridade, são quase 300, como a gente ajudou a fazer essa semana, uma doação gigantesca para uma delas, como em viagens, entendeu? Para que a gente possa estar, de alguma forma, contribuindo para um mundo melhor. Então, assim, mas você entende? É uma engrenagem. Essa é a minha. Você tem que ver a sua. Às vezes a sua funciona na sua casa. Às vezes a sua é da sua rua. Você entende o processo? Né? O meu caminho é meu. O seu é seu. O preço que eu pago no meu caminho é o meu preço. Você vai pagar o seu preço. Mas o importante, gente, é a gente entender que não é por nós, é através de nós. Você entende isso? Não é por nós. O que isso quer dizer na prática? Não somos nós as estrelas, é o Evangelho a estrela. Cada um pode ser o carteiro. Eu sou um carteiro aqui entregando uma mensagem. Se eu estivesse aqui falando de ciência de foguete, acho que dificilmente você ia estar aqui. Né? Se eu estivesse aqui falando sobre, sei lá, qualquer outro tema que não tem nada a ver, você não ia estar aqui. Mesma coisa você. Então, a gente não pode se confundir, achar que é mais do que a mensagem, nunca, porque é aí que a gente se perde. Não é? Porque todos nós, é assim que eu me sinto, somos pares em redenção. O que é um par em redenção? É alguém que errou muito no passado e que, com a graça divina, está aqui tentando melhorar entre erros e acertos. Perdão. E compartilha um pouco do que está aprendendo dos erros e dos acertos, sem nenhum endeusamento, porque não existe isso. Nós somos humanos, estamos humanos, buscando a nossa essência divina. Eu erro pra caramba, acerto bastante, mas erro muito também. Então é isso, a gente tem que aprender a conviver como irmãos, porque isso é família. Sabe? E um vai ajudando o outro. E um vai ajudando o outro. E você entende? O seu papel ele é relevantíssimo. Nem sei se tem essa palavra. Relevantíssimo, ticíssimo, sei lá, se não tiver, inventei agora. Entendeu? Você é muito importante, criatura. Ah, Ricardo, mas eu moro no interior do estado X, que é pobre para danar. Ricardo, eu não tenho nem o que comer. Pois dê o testemunho de dignidade para tua família. Você é importante, sim. Floresça onde Deus te plantou, sim. Porque tem grandes espíritos nobres, apagados, abre aspas, do mundo. Apagados do mundo, em reencarnações que o mundo não conhece, para ajudar coletividades a se desenvolver. Então, muitas vezes, os espíritos mais evoluídos, não é esse que vai aparecer na televisão, vai ter 500 milhões de pessoas na rede, esquece isso. Muitas vezes, os espíritos mais nobres, eles vão passar desapercebidos. Vai ser o seu Zé, a dona Zefinha, sabe? A vovó, a bisa de algum lugar, mas que é aquela pessoa que acolhe, sabe? Que dá aquele conselho, que desperta, sabe? Aquela fonte de luz no lar desestruturado. Aquela pessoa na cidade que fez o bem para um monte de famílias, quando às vezes nem ela teve família. Porque só um espírito grande daria conta de viver uma existência dessa sem se perder. Então, às vezes, a gente fica em busca de rótulos, de imagens, se perde da essência, criatura. Faça isso não.
Entendeu? Não faça isso, não. Cada um de nós tem o dever de ser melhor onde se encontra, de fazer o bem aonde está, de florescer onde Deus nos plantou. Não é? Faz sentido? Sim ou não? Eita, coisa mais linda! Ai, gente, se deixar eu vou falando, né? Mas se deixar eu vou falando. Isso é um tema importante. Então eu fico muito feliz com essas viagens. Não é fácil, falar para você que é fácil, eu não vou romantizar, não. É desafiador, sim, por diversos fatores. Mas a recompensa é muito grande. Né? E se Deus permitir, continuarei a fazê-las até meu desencarne. E aí vem a história do inglês que eu quero contar para você. Não inglês, é a língua, né? O inglês é que é o primeiro fato agora, é o idioma. O que acontece? Gente, amar é sobre conexão. Deixa eu te dar um exemplo. Se alguém for na sua casa, imagina que você recebe uma pessoa na sua casa. Você acabou de receber uma pessoa da sua casa que, sei lá, vem de um outro país, seja qual for. Aí a pessoa chega na sua casa e vai ficar um ano na sua casa. Aí você faz comida para ela, você dá o banho para ela, né? Você paga a conta de luz e telefone para ela. Ela tá vivendo na sua casa, da casa, comida, tudo bonitinho. Imagina essa pessoa não se preocupar nem de aprender a falar bom dia, boa tarde. Imagina essa pessoa não perguntar se você está precisando de algo. E a desculpa é, mas eu não falo português. Ótimo, então aprenda. Você está na minha casa, no meu país, aprenda. Aqui, ó, aprenda. Aí você tem uma outra pessoa que vem na sua casa, vem de um outro país completamente diferente do seu. Mesma coisa, mas ela está lá tentando, bom dia. Aí você fala, não é bom dia. Bom dia. Isso, tá quase, vai lá, ó. Bom. Dia. Agora, bom dia. Isso, parabéns. Sabe? Ela está se esforçando, ela quer se comunicar com você. Quem que você acha que você vai se conectar mais? Entende? Qual pessoa você acha que você vai ter mais conversas profundas? É lógico que é aquela que fala a tua língua. Entende? Então, assim, eu acho isso um respeito. Então, cuidado, você que mora no exterior e é preguiçoso para aprender idioma, não faça isso. Você está dando um tiro nos dois pés. Primeiro, existencial, porque é preguiça. Entende? Segundo, que a gente não pode ser sanguessuga em país nenhum. Do mesmo jeito que alguém vem para o Brasil, tem que deixar alguma coisa aqui da alma, não estou falando de matéria. Do mesmo jeito, a gente que está no exterior tem que deixar coisas boas para quem está do lado de fora. Você não pode se isolar na sua comunidade. Eu sou brasileiro, fico isolado na minha comunidadezinha aqui durante 10 anos. Ora, virou um sanguessuga do lugar? Só quer saber de dinheiro, quer saber de tirar as coisas, tem um padrão de vida melhor, mas você não vai entregar nada? Isso, eu aprendi com os amigos espirituais falando isso, passando isso na cara. Todo mundo estava lá, os brasileiros no exterior. Inclusive a minha. Eu falei, Puxa vida, eu quero aprender a falar sim. Quero entender como eu posso ser útil, sim. Quero aprender a falar italiano quando eu estiver na Itália. Entendeu? Se for possível, falar francês quando eu estiver na França. Falar espanhol quando eu estiver no país de língua hispânica. É difícil, mas pelo menos as primeiras palavras. Alemão. Quando eu fui para a Alemanha algumas vezes, 2 vezes, falho a memória. Na Alemanha, o período que eu passei na Alemanha, que é muito diferente, né? A Alemanha é uma língua anglo-saxã completamente diferente. Inglês e alemão são mais ou menos parecidos. Por exemplo, italiano, espanhol e português são línguas latinas, é mais fácil. Mas eu queria aprender. E eu estava lá, peguei os dicionários, perguntava, como é que eu falo aí, né? Como é que eu falo isso aqui, né? Entschuldigung. Cadê o povo da Alemanha aí, ó? Até hoje, Entschuldigung, desculpa, peraí, licença. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Tá vendo? Como é que você tá? Cara, o simples fato de você mostrar que você quer aprender, se conecta. E no meu caso é diferente, né? No meu caso é diferente. No meu caso eu faço palestras. Nós somos tratamento espiritual. Eu dou cursos. Eu quero falar no idioma das pessoas. Eu quero que elas sintam que eu me importo com elas. Embora seja difícil pra caramba, porque eu não... Quem dera, né? Tivesse 100% do meu tempo disponível para estudar idioma. Óbvio que não. Não tem nem tempo para isso. Tem que arranjar o tempo. Entende? Então, isso faz diferença. O principal idioma que a gente fala na vida é o amor. Porque você pode falar 500 idiomas. Sem amor, você não fala nada. Né? Porque o amor conecta alma com alma. Mas é lógico, gente. É sensato. Se você se esforça para aprender a falar o idioma do lugar em que você fala, mesmo que você não saiba, as pessoas vão te respeitar mais. Você já viu quando ator também, né? Mas cantor, principalmente, esses cantores internacionais vêm para o Brasil. Quem aqui já assistiu algum show no Brasil? Nossa, Vi, tem um pessoal que foi assistir o show do Coldplay, os conhecidos meus. Acho que São Paulo, Belo Horizonte, né? E aí o Chris, que é o vocalista, ele estava lá ensaiando as palavras em português. Olha o povo, a loucura, né? Aí fala aquele inglês todo enrolado. Olá, Brasil! O povo... Não é assim?
aí tenta falar uma frase toda enroscada. Mas qual que é a sensação que você tem? Poxa, a pessoa está se esforçando para falar comigo. É diferente. Conexão é diferente. Por exemplo, o inglês está longe de ser perfeito. E tem receio nenhum, entendeu? Disso, nem faço questão de ser, pelo contrário, estou aprendendo cada vez mais. Mas olha que legal. Olha que legal. Hoje eu converso com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é legal. Hoje eu sustento uma palestra e dou um curso em qualquer lugar do mundo em inglês. É perfeito? Não. É igual eu faço em português? Ainda não, mas vai ser. E aí nós vamos hablando um pouquinho para cá, pouquinho para lá. Parla italiano. Então você vai devagarzinho, vai devagarzinho. E o bacana, gente, é que no final dessas coisas todas, a gente é sobre amor, entendeu? Não é sobre ego, não é sobre intelecto, é sobre propósito. O seu propósito na vida, que é de levar luz para as pessoas, sabe? De você ser luz onde quer que elas se encontrem. Então, de novo, cada um tem que encontrar o seu caminho. Cada um tem que encontrar a sua forma de viver. Cada um tem que encontrar a sua maneira de poder ajudar a humanidade a ser um lugar melhor. Eu estou tentando encontrar a minha, você tem que encontrar a sua. O que não pode é a gente ser egoísta, egocêntrico. Entendeu? Você se fechar no seu umbigo e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. A humanidade está em guerra, está triste, está passando situações difíceis. Irmãos nossos morrem todos os dias, brigam uns com os outros todos os dias. Não, a humanidade não está bem. Entende? Nós precisamos sim vibrar uns para os outros, mandar luz uns para os outros, aprendermos uns com os outros. Isso é fundamental, sabe? Porque evolução, ela não vai ser uma coisa que alguém vai te dar. A gente tem que construir. E isso vai fazer uma diferença. Entende? Muito grande. Mas nós temos que construir.